Uma sequência de fatos que expõe a fragilidade do governo federal quando o assunto é segurança pública. Um vídeo mostra o Comando Vermelho fardado, marchando como um exército dentro das comunidades. Logo depois, o presidente Lula aparece dizendo que o problema da violência precisa ser combatido com o cérebro e o coração. E para completar, o governo Lula se vê obrigado a sancionar uma lei criada por seu maior inimigo político, enquanto o ministro da Justiça, mesmo vendo as barbaridades que esses criminosos cometem, se recusa a chamar esses grupos de terroristas. Nós vamos ver tudo isso e muito mais. Se gostou do tema, já deixa o like, comenta e compartilha, porque esse é o Brasil que a gente vive hoje. Vamos de notícia. Saiu na imprensa e nas redes sociais. As imagens pareciam uma provocação às forças de segurança. Homens encapuzados, uniformizados, de coturno e fuzis de guerra. Você pode até ter se perguntado, será um desfile militar? Talvez o de 7 de setembro? Mas acredite se quiser, não eram forças oficiais, eram integrantes do Comando Vermelho, desfilando em formação dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro. Essas cenas rodaram o país poucos dias antes da mega operação que deixaria mais de 130 perdas e escancararam o que o governo federal finge não ver. Ou, como o próprio chefe do executivo costuma dizer, eles seriam apenas vítimas dos usuários. O vídeo mostrou o contrário. Escancarou que o discurso que a esquerda prega é só conversa para boi dormir. E dessa vez, o Estado deu a resposta que a população esperava. Logo depois das imagens do Comando Vermelho tomarem conta do noticiário, veio a resposta do presidente. Ele elogiou? Não, mas isso você já sabe. Ele, como sempre, criticou, dizendo que o problema da violência precisa ser combatido com o cérebro e o coração. Será que eu entendi direito essa frase? Que precisamos enfrentar criminosos sem armamento, talvez entregando flores? Quem sabe assim o governo consiga tocar o coração deles e fazendo eles entregarem suas armas e começarem a trabalhar. Usem rosas em vez de armas. Mas claro, a população logo percebeu que esse discurso não cola mais. E aí o próprio governo teve que correr para mostrar ação, sancionando às pressas uma lei de combate ao crime. Um projeto que, ironicamente, nem foi criado por ele. Veja na próxima reportagem. Olha a ironia do destino. Depois de tanta pressão popular a respeito da mega operação, o presidente Lula se viu obrigado a sancionar uma lei de combate ao crime organizado. E sabe quem foi o autor do projeto? Senador Sérgio Moro. Sim, o mesmo Sérgio Moro que um dia esteve no centro das maiores investigações contra o poder no Brasil. Talvez isso não seja apenas ironia. E sim, a realidade esfregando na cara de quem ainda insiste em defender o vitimismo dos criminosos. Até as eleições, meus amigos, ainda vamos ver muita contradição exposta em rede nacional. Eu confesso, andei refletindo sobre essa história da PEC da Segurança Pública que o governo federal está propondo. Ela tem um ponto que incomoda a oposição: a tal centralização do poder na esfera federal. O governador do Rio, Cláudio Castro, pediu para alterar o texto e tirar essa ideia de controle total de Brasília. E pensando bem, ele tem razão por um lado, mas se olharmos por outro ângulo, se o governo federal quer puxar para si toda a responsabilidade, então também precisa parar de culpar os governadores toda vez que a violência explode nos estados. A partir de agora será problema único e exclusivamente do governo federal. Sem esse papinho furado, tem que fechar as fronteiras, o que, pelo tamanho e pela extensão do nosso país, é praticamente impossível. Chega de jogar a bola de um lado para o outro. Se a PEC concentrar tudo nas mãos da União, a cobrança muda de endereço. Agora é com você, presidente. Recurso tem, estrutura tem, falta o quê? Vontade ou coragem? E outro ponto interessante é o pedido do governador Cláudio Castro pelas emendas parlamentares. No fundo, a gente sabe como funciona. Deputado adora inaugurar obra, cortar fita e aparecer na foto. Alguns, principalmente os que estão na Comissão de Segurança, com certeza entendem a importância disso. Mas será que o restante dos deputados vai gostar da ideia de, em vez de inaugurar obras, garantir segurança para a população? Diz aí nos comentários o que você acha melhor: passar a batata quente da segurança dos estados para a União ou só repassando mais dinheiro, acreditando que isso vai resolver e acabar com esse jogo de empurra-empurra da segurança? Mesmo vendo todas as barbaridades que esses grupos cometem, o governo federal continua com o mesmo discurso. Tem medo de outros países saiam à caça dos criminosos e prejudiquem as populações que vivem nessas áreas dominadas. Mas aí vem duas perguntas. Qual seria a solução a curto prazo? E se eles hoje não são classificados como terroristas, por que eles ainda existem? É formato que não está funcionando? Podemos dar flores para atacar o coração e a cabeça dos criminosos? Lula tem como saída dessa pauta jogar para o ministro Ricardo Lewandowski ir de cara a tapa, enfrentar a imprensa e a oposição para justificar o injustificável.
o governo não vai classificar as facções criminosas como terroristas. Segundo o ministro, para ser considerado terrorismo, os atos precisam ter motivação ideológica ou política. Mas peraí, eliminar facções rivais, espalhar medo na população, cobrar taxa para alguém visitar a própria família, vender drogas, destruir lares inteiros, isso não é ideologia de poder e dominação? Então o que é? Será que o governo quer realmente proteger a população ou proteger a narrativa política que evita chamar o crime pelo nome que ele merece? Comenta aí. Você acha que esses criminosos não têm ideologia ou só têm uma diferente? A ideologia do terror junto à população. Parece até piada esse discurso. No perfil oficial do presidente, ele escreveu no X: sancionei a Lei 15.245/2025, que aumenta a proteção a agentes públicos que combatem o crime organizado e endurece as punições a quem tenta dificultar essas investigações. O governo do Brasil não tolera as organizações criminosas e atua para combatê-las com cada vez mais vigor. Bonito, né? Mas o que pouca gente lembra é que esse projeto, do senador e ex-juiz Sérgio Moro, estava encalhado desde o início do ano. E só agora, por coincidência, ou por pressão popular, o governo se viu obrigado a sancionar. É um teatro político que só acredita quem ainda enxerga em Lula um salvador. Se tem uma coisa que pode mudar o rumo da segurança pública no Brasil, é esse novo projeto de lei do terrorismo. O texto foi apresentado no Congresso e, diferente do discurso brando do governo, é direto ao ponto. Enquadra como atos terroristas as ações praticadas por facções como o Comando Vermelho e o PCC. Na prática, o projeto endurece a legislação e deixa claro que quem aterroriza comunidades, fecha estradas, destrói patrimônio público ou impede a livre circulação, não é manifestante, é criminoso. As principais mudanças incluem punições mais severas, a tipificação de atos que geram pânico coletivo e a possibilidade de enquadrar organizações criminosas como grupos terroristas. A proposta nasceu justamente para preencher o vazio conceitual deixado pelo Executivo, que até agora evita tocar nesse assunto. E o mais importante, o texto deixa claro que a desobstrução de rodovias e ataques coordenados por facções podem ser tratados como terrorismo interno. Se esse projeto for aprovado, a segurança pública vai ganhar uma nova cara, e muita gente que hoje se esconde atrás de discursos políticos vai acabar atrás das grades. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, vai se aposentar em breve, e antes de deixar o cargo fez questão de lembrar o país de uma frase bonita: o pobre também precisa de segurança pública. Bonito, né? Mas na prática, é o próprio Supremo, liderado por ele, que criou a DPF das favelas, uma série de restrições que, na teoria, servem para evitar abusos, mas na prática, limitam a atuação da polícia exatamente onde o crime se esconde. Como a polícia pode prender bandidos que se refugiam em áreas onde o STF praticamente proibiu operações? Essas normas acabaram virando um escudo jurídico para criminosos que sabem que em certas regiões a polícia entra com medo de ser punida. E o ministro ainda questiona o uso de helicópteros em ações de combate. Mas a pergunta que não quer calar é mais letal subir o morro com a tropa de frente, em troca de tiros, ou neutralizar criminosos com precisão aérea, protegendo os próprios policiais e os moradores? Talvez o ministro nunca tenha estado na linha de frente, nunca tenha sentido o desespero de quem mora ali e vê o tráfico controlando tudo. Porque no papel, as decisões parecem justas, mas no campo, quem paga o preço é o povo que ele diz querer proteger. No fim, tudo isso mostra como o discurso e a realidade andam em direções opostas. Enquanto uns dizem lutar pela paz, o povo continua convivendo com o medo, com o barulho dos tiros e com promessas que nunca saem do papel. A segurança pública virou palanque e a vida real, estatística. Afinal, quem está protegendo o cidadão de verdade? O Estado ou a própria coragem de quem vive nas comunidades? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Esse debate precisa acontecer. E se você quer continuar acompanhando análises diretas sem maquiagem política, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo. Aqui a verdade não é enfeitada, é contada como ela é.